coisa querida da minha vida, professora Adriane Fauti, vamos falar de um dos tópicos que eu sei que você morre de medo, que é a parte da aplicabilidade das normas constitucionais. Ai, professora, eu nunca sei se a norma de eficácia plena, contida, limitada. Aí agora vem esse negócio de norma de eficácia exaurida. Ai, meu Deus, da onde saiu isso? Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça, e blá, 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 e blá, 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 blá. Tinha falado um negócio pra você assim, ó. Calma, assiste a aula e depois você me conta se melhorou aí ou não essa tua parte, né, esse teu estudo aí do direito constitucional sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Então vem comigo para os slides. Então, quando a gente pensa em aplicabilidade das normas constitucionais, eu quero que você pense em aplicabilidade como sinônimo de eficácia, de efeitos. Então, as normas constitucionais, elas podem ter dois tipos de efeitos. Vamos anotar. As normas constitucionais, elas produzem eficácia jurídica. Deixa eu virar de ladinho aqui a tela. Isso. Eficácia jurídica. O que é a eficácia jurídica? A eficácia jurídica é a capacidade de todas as normas constitucionais possuem, de dizer assim, ei, o que você for criar infraconstitucional não pode me contrariar. Quer ver que você sabe? Uma norma infraconstitucional, uma lei, por exemplo, pode violar a Constituição? Pode violar uma norma que está na Constituição? Você vai dizer, não, as normas que estão na Constituição, elas possuem supremacia, elas valem mais do que todas as normas infraconstitucionais. Pois é, esse poder que as normas constitucionais possuem de dizer assim, ei, você não pode me contrariar, ei, o que eu estou dizendo vale mais do que aquilo que você disser, você não pode contrariar o que está na Constituição, é o que nós chamamos de eficácia jurídica. Então, eficácia jurídica, vamos colocar aqui, ó, a eficácia jurídica, ela se dá de forma direta, imediata e vinculante. Isso é eficácia jurídica, que também é chamada de eficácia negativa e pode aparecer assim na sua prova, de efeito paralisante. Paralisante por quê? Porque ela diz para as outras normas, ei, você é inconstitucional, você não pode produzir efeitos. Então, eu disse para você que todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, que é esse poderzão, Power Ranger aqui, que todas as normas que estão na Constituição têm de dizer, ei, você não pode me contrariar. Esse poder, ele é produzido de forma direta, ou seja, a norma está na Constituição, ela já está produzindo eficácia jurídica. Ela se dá de forma imediata, então ela nasceu na Constituição, plim, já está produzindo esse efeito. E vinculante, porque ela vincula a atuação do Legislativo e do Executivo, que não pode criar normas ou atos normativos que violem as normas previstas na Constituição, ok? Então eu disse para você que todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica. Tá. Agora eu tenho um outro tipo de eficácia, que é a chamada eficácia social. A eficácia social, também chamada de eficácia positiva, é a capacidade que uma norma tem ou não, de produzir efeitos na minha e na sua realidade social. Como assim? A eficácia social é esse poder que uma norma da Constituição tem de produzir efeitos na minha ou na sua realidade social. Ou seja, produzir efeitos concretos. Quer ver? Se eu digo assim, ó, a Constituição Federal, ela proíbe a prática da tortura. Pronto. Tá ali na Constituição que não pode torturar, ninguém mais pode torturar. Essa é uma norma que produz eficácia social. Entretanto, nem todas as normas constitucionais produzem eficácia social. Eu disse para você, então, que todas as normas constitucionais produzem eficácia jurídica. Ei, não me contrarie. Mas nem todas as normas constitucionais produzem eficácia social, que é esse poder, então, de fato alterar ali, trazer algum direito que eu possa realizar de forma imediata.
Por isso que as normas constitucionais, quanto à sua eficácia social, elas se classificam em normas autoaplicáveis e em normas não autoaplicáveis. Vamos anotar? Então, quanto à eficácia social, ou seja, essa capacidade de produzir efeitos positivos na nossa realidade social, elas se classificam em normas autoaplicáveis e em normas não autoaplicáveis. Vamos mais. Normas autoaplicáveis, aqui, normas autoaplicáveis são aquelas que estão na Constituição e estando ali eu já consigo exercer aquilo que está previsto ali na Constituição, de forma direta, imediata, autoaplicável, ok? Só que tem algumas normas que estão na Constituição que não produzem essa eficácia social. Por isso elas são chamadas de normas não autoaplicáveis. Ou seja, são normas que reconhecem, declaram direitos, liberdades, mas que para serem exercidas dependem de uma outra norma. Essas normas são chamadas de normas não autoaplicáveis. E daí tem um senhor famosíssimo na doutrina do direito constitucional, que é o queridíssimo José Afonso da Silva. Sou fã dele de carteirinha desde a época da faculdade, que faz uns aninhos aí, que nós não vamos revelar quantos anos assim. Mas foi um dos primeiros livros que eu comprei na faculdade, que me acompanhou durante os 5 anos ali da graduação, que é o professor José Afonso da Silva, que eu vou chamar carinhosamente de Jaz. Mas só pode chamar de Jaz quem tem intimidade com ele. Por isso, se você não é íntimo dessa parte, não pode chamar ele de Jaz. E o Jaz, José Afonso da Silva, olhou para as normas da Constituição e começou a classificar. Ele olhou e falou assim: ei, você produz eficácia social. Aí olhou para você, e você não. Você produz assim, assim, assim. Ah, não, você não produz, você é assado. E ele começou a classificar, então, as normas da Constituição quanto à existência ou não de eficácia social. E daí que ele identificou 3 tipos de normas. Ele entendeu que 2 tipos delas teriam autoaplicabilidade, mas existia um tipo de norma prevista na Constituição que não tinha autoaplicabilidade, ou seja, que não produzia efeitos sociais. E ele resolveu chamar essas normas de normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Então, o que o Jaz identificou? Ele falou assim, ó, as normas de eficácia plena, elas são autoaplicáveis, porque eu consigo exercer aquele direito, aquilo que está previsto na Constituição, de forma direta, autoaplicando. Ele falou também, existe um outro tipo de norma, que são as normas de eficácia contida, e elas também são autoaplicáveis, ou seja, elas produzem eficácia social. E ele olhou para o outro tipo e falou assim, ei, você não produz eficácia social não. E chamou essas normas de normas de eficácia limitada. Então, as normas de eficácia limitada são aquelas que não são autoaplicáveis, ou seja, que não produzem eficácia social. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu disse para você que todas as normas constitucionais produzem eficácia jurídica. Essa eficácia negativa. Ei, não me contrarie. Mas nem todas as normas da Constituição produzem eficácia social, que é essa questão de realizar mesmo, de produzir efeitos positivos na nossa realidade social. E ele identificou, então, que todas, tanto a plena, contida quanto a limitada, têm eficácia jurídica. Não é isso? Sim ou não? Sim, né? Porque todas têm eficácia jurídica. Plena, contida, limitada, todas têm. Agora, ele identificou, então, que a plena tem eficácia social, que a contida tem eficácia social, mas que a limitada não possui eficácia social. Sabe como que isso aqui aparece na sua prova? Dizendo assim, ó, as normas de eficácia limitada não produzem nenhum tipo de eficácia. Errado. As normas de eficácia limitada, elas produzem eficácia sim. Só que qual o tipo de eficácia? A eficácia jurídica. Então, se tem uma norma na Constituição que é de eficácia limitada, ninguém pode contrariar ela, ainda que ela não produza efeitos sociais. Você está entendendo aqui?
Então, eu tenho as normas de eficácia plena, que produzem eficácia jurídica e eficácia social. As normas de eficácia contida, que também produzem eficácia jurídica e eficácia social. E eu tenho as normas de eficácia limitada, que não produzem efeitos sociais, não possuem eficácia social, mas possuem eficácia jurídica, ok? Então, as normas de eficácia limitada, elas produzem sim efeitos, só que efeitos apenas jurídicos, tá? Então, eu coloquei aqui todas ali e nem todas as normas constitucionais vão ter eficácia social. Até aqui, ok? Beleza. Agora, a gente vai analisar as características de cada uma dessas normas. Então, a gente viu que o JAS identificou lá normas de eficácia plena, contida e limitada. E como ele identificou essas normas, é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos para cá. As normas de eficácia plena. Bom, a gente viu que as normas de eficácia plena são aquelas autoaplicáveis. Autoaplicáveis. E se são autoaplicáveis, é porque elas produzem efeitos diretamente da Constituição Federal. Por isso, a gente vai dizer que elas possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Como assim eficácia direta, imediata e integral? A Constituição Federal, ela traz um tipo de norma que só com o que está ali na Constituição, você já consegue realizar todos os direitos ali declarados. Tudo aquilo que ela colocou ali já é suficiente. Por isso ela produz efeitos, aplicabilidade. Lembra que aplicabilidade é sinônimo de efeitos, de eficácia, né? Ela produz efeitos de forma direta, ou seja, ela não precisa de uma norma regulamentando ela para ela produzir efeitos. Ela é imediata, nasceu na Constituição, plim, está produzindo efeitos. E ela é integral, por quê? Porque ela não admite que venha uma norma infraconstitucional para dizer menos do que ela reconheceu no seu texto. Quer ver um exemplo? Que eu falei da prática da tortura. A gente sabe que a Constituição Federal, ela veda todo e qualquer tipo de tortura, prática desumana, prática cruel ou degradante, não é isso? A Constituição veda esse tipo de tratamento. Legal. Tá lá na Constituição? Que tipo de norma é essa? Essa é uma norma de eficácia plena. Por quê? Ela está dizendo assim, gente, não pode torturar. Gente, não pode ter tratamento desumano ou degradante. Pronto. Eu e você já não podemos torturar. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém pode tratar as pessoas de forma desumana. Veja que ela produz efeitos na minha e na sua realidade social de forma direta, imediata. E veja, será que pode vir uma lei dizendo que é tortura? Pode. O que não pode é vir uma lei dizendo menos do que a Constituição garantiu. Então, ela fala lá que não pode tortura nem tratamento desumano ou degradante. Aí a lei diz assim, então, não pode torturar, mas um pouquinho de atos desumanos podem, naquele caso. Não, não. A norma de eficácia plena, ela não permite isso. Então, eu posso até ter uma lei regulamentando uma norma constitucional de eficácia plena. Isso pode existir. Mas essa norma infraconstitucional nunca pode diminuir, nunca pode reduzir o alcance daquilo que está reconhecido na Constituição Federal. Ok? E sabe o que cai mais em prova? O que cai mais em prova são os exemplos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Exemplos de normas de eficácia limitada. Quer ver, ó? Eu posso colocar o artigo 2º da Constituição. Artigo 2º? O que diz o artigo 2º? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Pronto. Precisa vir uma norma dizendo assim, ei, são poderes da União, o Executivo... Não precisa. Não precisa. Tá lá, ó. Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa é uma norma de eficácia plena. Ela se aplica diretamente, não precisa vir uma lei dizendo isso aqui, a Constituição já disse. Ela se dá de forma imediata, nasceu na Constituição, epa, tá lá. Agora, ela também não pode ser reduzida. Então, imagine que vem uma lei que diz assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo apenas.
Será que pode vir uma lei dizendo isso? Não pode, por quê? Porque ela produz efeitos de forma integral, então não pode vir nada para reduzir aquilo que a Constituição assim garantiu. Você está entendendo? Tá. Então aqui em relação aos poderes. Eu também posso colocar a proibição da tortura, que eu coloquei, né, que é no artigo 5º, inciso 3º, que diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Um outro exemplo, que eu também já vi várias vezes cair em prova, é o artigo 5º, inciso 5º, que fala do direito de resposta. Então, vou colocar aqui, ó, da tortura e o direito de resposta. O que a Constituição nos diz? Ela fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo e ainda, independentemente, né, da indenização por dano moral, material ou à imagem. Então, a Constituição está dizendo assim, ei, se você se sentir ofendido com alguma coisa que alguém tenha falado, alguma coisa, você pode exercer o seu direito de resposta. Como conste? Proporcional ao agravo. Ah, proporcional à agressão que eu sofri. É isso. E ainda se você não estiver satisfeito, você pode pedir uma indenização, tá? Tanto pelo dano moral, material ou à imagem. Ponto final. Nesse caso aqui, será que precisa vir uma lei dizendo, olha, se você se sentir ofendido, você pode fazer direito de resposta? Não, não, não. A Constituição já disse. Então, essa é uma norma que ela produz efeitos de que forma? De forma direta, de forma imediata. E ela ainda não pode ser diminuída. Ela não pode ser contida, reduzida. Quer ver um exemplo? Será que poderia vir uma lei dizendo assim, olha, até pode fazer direito de resposta, mas ele não vai ser proporcional ao agravo. Não. Ah, pode fazer direito de resposta, mas assim, a indenização é só pelo dano moral ou material, não cabe dano à imagem. Não funciona assim. Então, a norma de eficácia plena, ela não permite que venha uma outra norma para diminuir o seu alcance. Você consegue visualizar isso? E por fim, para dar mais um exemplo, né? Para não dizer que a gente fica sempre nos mesmos exemplos, né? Eu tenho o artigo 230, parágrafo 2º, que vai falar do transporte gratuito, do transporte urbano gratuito, para os maiores de 65 anos. Então, por exemplo, o tiozinho idoso tem 60 anos. Ele anda de busão gratuito? Pela Constituição? Pela Constituição, não. Mas assim que ele fizer 65 anos, plim, ele anda de busão gratuito. E não tem quem diga o contrário, entendeu? Então ele vai chegar lá no ônibus, o cara vai falar, ele vai esperar, né, pra subir no ônibus, ele só mostra a identidade, tem mais de 65 anos. Será que precisa de uma lei municipal dizendo assim, olha, se você é idoso e tem mais de 65 anos, você vai andar de busão gratuito? Não precisa. Se o município quiser criar uma lei para dizer isso, não tem problema, mas ele vai estar só repetindo aquilo que a Constituição já assegurou. Você está entendendo? E não pode vir um município, por exemplo, e falar assim, ó, para andar de busão gratuito, tem que ter 65 anos e carteira assinada. Não. Não vem diminuindo o que a Constituição garantiu aqui. Você está entendendo? Então, ela me dá o direito, você aplica ele de que forma? De forma direta, imediata e ainda com efeitos integrais. Ela não permite a diminuição da garantia daquilo que ela reconheceu no seu texto. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim? Tá. Essas são as normas de eficácia limitada, tá? Então, são autoaplicáveis, possuindo aplicabilidade direta, imediata e integral. Entretanto, Jas olhou para um outro tipo de norma e falou assim, eita, você produz efeitos, então você é autoaplicável. Só que a sua aplicabilidade, ela se dá de forma direta, porque você é autoaplicável, imediata, mas você é um tipo de norma que permite que se diminua aquilo que você está declarando. Então, é um tipo de norma que permite que ela seja contida, que ela tenha o seu alcance diminuído. Vamos anotar? Então, as normas de eficácia contida, só para fazer igual eu fiz aqui, ó, elas são autoaplicáveis. Então, elas possuem ou não eficácia social? Possuem sim. E como que é a aplicabilidade delas? É assim, ó. Ela é direta. Ela é imediata. Mas olha aqui a diferença. Ela pode não ser
integral. E é aqui que é a diferença com a norma de eficácia plena, porque ela pode ter o seu alcance diminuído, ela pode ter o seu alcance reduzido, tá? Aqui a doutrina chama também, ó, norma de eficácia contida, como norma de eficácia contível. Opa, isso porque às vezes, né, as bancas gostam de sinônimos, né? Contível, restringível ou ainda redutível. Se vier isso aqui, tá falando tudo da norma de eficácia contida. Quer ver um exemplo? Que eu acho que fica bem fácil da gente entender. As normas de eficácia contida, elas me declaram coisas que eu posso exercer de cara, mas ela autoriza que venha uma outra norma diminuindo aquilo que ela disse. Então, por exemplo, a Constituição diz assim, ó, lá no artigo 5º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, aí vem vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, mundo, ei, Brasil, negócio é o seguinte, pode trabalhar, tá? Sim, não é lugar para vagabundo aqui não. Bora trabalhar e trabalhar com o quê, Concha? Com o que você quiser. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, se pá, existir uma lei exigindo qualificações específicas para você exercer determinado ofício, você vai ter que cumprir o que diz essa lei, ok? Então, ela está dizendo assim, ó, o direito é desse tamanho, livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, se tiver uma lei dizendo assim, ó, para você exercer esse ofício, você tem que cumprir essas e essas exigências, você vai ter que cumprir aquelas exigências para poder exercer aquela atividade. Então, veja que o direito é para todos, é livre, mas se pá, eu vou ter que cumprir aquilo ali. Você está entendendo? Então, por exemplo, se eu falar assim para você, ai, professor, eu quero muito ser médico. Ai, que bom, legal. Como que faz para ser médico? Aí você vai falar assim, bom, tem que ter dinheiro, né? Mentira, né? Ah, você tem que fazer uma faculdade de medicina. Aí depois tem Paranauê de residência, tem um monte de coisa que tem que fazer, não tem? Pois é. Mas quem me diz isso? A lei. E se não existisse essa lei? Bom, se não existisse essa lei, qualquer um poderia dizer que é médico. Uhum. Então veja que a Constituição diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, você vai ter que cumprir as qualificações, se vierem previstas na lei. Você está me entendendo? Quer ver um outro exemplo? Vamos pensar aqui na atividade de coaching, que está na moda aí, né? Esse negócio de coaching. A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Logo, qualquer pessoa pode dizer que é coaching hoje. Por quê? Porque ainda não veio uma lei regulamentando a atividade de coaching. Então, qualquer pessoa pode falar assim, sou coach. Então, se você falou assim, ó, aí na sua casa, sou coaching, pronto, você é coaching, pode exercer atividade de coaching. Por quê? Porque é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Entretanto, se vier uma lei dizendo assim, ei, para você falar que é coaching, você vai ter que fazer curso de coaching, vai ter que fazer técnica de coaching, vai ter que fazer o seu quê do coaching, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que cumprir as regras do coaching lá, para daí você poder dizer que é coaching. Você tá entendendo? Então, ela te dá o direito desse tamanho, mas ela veio e fala assim, ei, mas se pá, você vai ter que cumprir as exigências previstas em lei, previstas em uma norma infraconstitucional. Você está entendendo o que é a norma de eficácia contida? Então, a gente pode colocar assim, ó. A norma de eficácia contida é aquela, então, que pode ser reduzida, pode ter o seu alcance diminuído. Então, vou colocar que ela pode, então, ser restringida. E ela pode ser restringida através do quê? Quem pode restringir uma norma constitucional de eficácia contida? Bom, quem pode restringir é a própria Constituição Federal. Também pode restringir as leis infraconstitucionais, ou ainda conceitos jurídicos indeterminados. Vamos exemplificar? Então, quem pode restringir? A própria Constituição, as leis infraconstitucionais ou ainda conceitos jurídicos indeterminados. Ok aqui?
Quer ver um exemplo? Quando a Constituição reduz, vou colocar aqui do ladinho, ó, o direito de reunião. A Constituição Federal vai dizer que é livre as manifestações, não vai falar isso da liberdade de expressão, manifestação do pensamento, e ela vai dizer que as pessoas elas podem se reunir de forma pacífica, sem arma, em local aberto ao público, independentemente de autorização, exigindo apenas que se faça o prévio aviso à autoridade competente, que o STF entendeu, inclusive, que esse aviso agora não é mais um requisito indispensável para o direito de reunião. Pois é, então a Constituição ela me assegura o direito de reunião, de forma livre. Entretanto, ela mesma estabelece restrição a esse exercício, por exemplo, no caso de estado de defesa e estado de sítio. Então, veja que ela me dá o direito, mas ela mesma fala, ei, no estado de defesa e estado de sítio, esse teu direito pode ser restringido, pode ser reduzido. Então, esse é um exemplo de norma de eficácia contida, em que a própria Constituição restringe o alcance dessa norma constitucional. Outro exemplo que eu falei ali, ó, é a questão das leis. E as leis podem estabelecer restrições. O exemplo que eu dei aqui, ó, a questão do trabalho. Trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações estabelecidas em lei. Ainda a própria liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção? Uhum. Como que a Constituição fala? Que é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Então a Constituição está dizendo aqui, ei, povo brasileiro, vocês podem se locomover em território nacional, ok? O povo brasileiro, beleza, posso locomover em território nacional. Mas, se pá, pode existir uma lei restringindo a minha liberdade de locomoção, mesmo em tempos de paz. Nesse caso, eu tenho então uma norma constitucional de eficácia contida, porque a legislação infraconstitucional, ela pode vir e diminuir o alcance dessa norma prevista na própria Constituição, ok? Outro exemplo de normas de eficácia contida aqui, ó, e agora com conceitos jurídicos indeterminados. Quer ver que você sabe? Quando a Constituição fala do direito à propriedade, e ela diz que a propriedade deve atender à sua função social. Função social. Quer ver? A Constituição diz assim, é garantido o direito à propriedade. Daí ela vem lá depois. A propriedade deverá atender à sua função social. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, todo mundo pode ter propriedade. Inclusive, se você tiver, eu, Constituição, estou te dizendo que está garantido, tá? A gente vai respeitar, ninguém vai sair invadindo aí tua casa e tudo mais, etc e tal. Mas você tem que se comprometer que a sua propriedade vai cumprir a função social. Veja que a função social, ela vem para restringir o exercício do meu direito de propriedade. Só que se eu te perguntar assim, o que é função social? Função social? Sei lá, professora, né? Quem vai me dizer o que é ou não a função social são conceitos jurídicos indeterminados. Então, a função social da propriedade, legal, eu sei que eu tenho que cumprir, mas quem vai me dizer o que é a função social vai ser as definições previstas em outros atos normativos. Você está entendendo? Então, nesse caso, eu sei que eu tenho um limite aqui, uma restrição ao meu direito de propriedade, que é a necessidade de cumprir a função social. Agora, o que é a função social? Isso é um conceito jurídico indeterminado. Quer ver um outro exemplo? A requisição administrativa. Quando a Constituição fala assim, ó, no caso de iminente perigo público, iminente é que está para acontecer, né? Na iminência de um perigo público, a autoridade competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, ok? E ele assegura ainda a indenização se houver dano. Tá, então a Constituição diz assim, ei, eu posso usar sua propriedade, uma propriedade particular, em caráter temporário, na iminência de um perigo público. E se eu provocar algum tipo de dano, eu vou te indenizar pelos danos causados. Legal. Veja que o Estado ele vai pegar a minha propriedade, ainda que em caráter temporário, na iminência de perigo público. Mas o que é iminente perigo público? Conceito jurídico indeterminado. Então, veja que as normas de eficácia contida, vou colocar aqui, ó, a requisição administrativa, no conceito lá de iminente perigo público.
Então, veja que as normas de eficácia contida, elas podem ser restringidas, elas podem ser reduzidas através da própria Constituição, através de leis infraconstitucionais ou ainda através de conceitos jurídicos indeterminados. Você entendeu aqui, então, o que é a norma de eficácia contida? Então, é essa aqui que vem e permite a restrição, a diminuição do alcance de uma norma prevista na Constituição. Agora, vamos um pouquinho além. Professora, e se eu tenho uma norma de eficácia contida e eu entendi que ela pode ser restringida, ela pode ter o seu alcance diminuída se vier uma outra norma, seja da própria Constituição ou norma infraconstitucional? É isso mesmo. Mas e se não vier essa norma infraconstitucional? Bom, se não vier, essa norma contida, ela vai produzir efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. Então, enquanto não vier a restrição, enquanto não vier a redução do alcance, ela produz efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. O grande exemplo eu já te dei, que é a questão do trabalho. Então, a Constituição está dizendo assim, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações previstas em lei. Enquanto que não vier a lei estabelecendo a restrição, você vai exercendo como se fosse uma norma de eficácia plena. Opa, veio a restrição, aí eu tenho uma norma de eficácia contida. Você está entendendo como é que funciona aqui? Então, enquanto não vier a redução do alcance, as normas de eficácia contida produzem efeitos como se fossem normas de eficácia plena. Ok? Então, vou colocar só essa observação aqui, ó. Enquanto não regulamentada, enquanto não regulamentada, opera efeitos como se fosse uma norma de eficácia plena. Quer ver um outro exemplo que eu gosto e aparece bastante em prova? A Constituição Federal vai dizer que o civilmente identificado não se submeterá à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, o que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, ei, você tem identificação civil? Tenho. Bom, então se você for preso, alguma coisa, você não vai precisar fazer identificação criminal. Tocar o pianinho, digitalzinha, fotinha, tchá-tchá. Não vai precisar fazer identificação criminal. Por quê? Porque você tem a identificação civil. Só que daí ela fala assim, mas se pá, pode ser que a legislação infraconstitucional venha e estabeleça situações em que você vai ter que fazer a identificação criminal, mesmo que você tenha identificação civil. Então veja que o seu direito é, eu tenho identidade civil, não preciso fazer identificação criminal. Mas pode ser que venha uma norma infraconstitucional e diga que você vai ter que fazer a identificação civil, a identificação criminal. E daí você vai ter que fazer o quê? A identificação criminal. Então, eu penso sempre que a norma de eficácia contida é aquela que a Constituição fala assim, é isso aqui, mas se pá, pode ser que não seja. Você está entendendo? A norma de eficácia plena é isso e acabou. Ninguém me diminui, estou aqui pleníssima. Ninguém vai dizer menos do que eu estou falando. Já as normas de eficácia contida, não. Elas são até plenas, mas elas permitem que alguém venha e dê uma seguradinha nelas. Você está me entendendo?